tenho 3 pontos, que eles podem virar pontinho e pode virar pontão. Amém. Mas eu quero ver se eu mantenho isso. Primeira coisa que eu queria destacar é: nada mudou no plano de Deus. O plano, o modelo, a maneira como Deus funciona e opera, não mudou nada. Amém. O que acontece é que o ruído e o barulho aumenta. Amém. Aí você pega, é uma guerra aqui, é uma narrativa ali, é a mídia social intensa. Amém. Mesmo música. Amém. O diabo tem seus meios, amém, de influenciar, ritmo. Amém. Esse dia você começa a perceber, tem certos ritmos que você toca, que ele apelam para a carne das pessoas. Amém. Tem certos ritmos que são colocados para estimular a atividade demoníaca. Amém. E nós estamos rodeados com isso. Amém. Como é que você vive com isso? E o que acontece é que, se nós baixarmos a guarda e não tivermos discernimento, nós estamos envolvidos nesse negócio, e nós acabamos sendo daqueles que movem. Amém. E muito dessas coisas está sendo adotados, amém, pela igreja. Amém. Porque, de alguma maneira, ele apela para as emoções, e nós precisamos cuidar, meus irmãos, a não deixar nada. Não. Nós vivemos pela fé, nós precisamos cultivar o dom do Espírito, que é discernimento, e que é um tempo de grande engano que nós vamos viver. Então, você vai ver pessoas traindo você, pessoas falhando, amém, pessoas decepcionando, você vai ver pessoas assim, ou você mesmo, né, você olha para certas coisas, e aí você olha para a situação, e é como se, amém, eu escrevia como se Deus estivesse falando comigo. Amém. Nada mudou. Apesar do aumento desse volume e dessa pressão externa, é como se Deus perguntasse para nós: alguma das minhas palavras mudou? Alguma das minhas promessas caiu por terra? Meu plano, de alguma maneira, ele falhou? O padrão, o plano e as promessas de Deus nunca falharam. E é como se Deus fosse: alguma vez eu falhei? Amém. Nunca. Deus jamais mente, jamais falha. O que nós vemos é a pressão aumentando do lado de fora e fazendo você reagir como se Deus mudasse. E o que acontece é o seguinte: o padrão continua sendo o mesmo. O que nós precisamos é ficar cada vez mais rígido no modelo que Deus estabeleceu. Você ouve a voz de Deus. Essa é a razão, de uma certa maneira, que você tem que ter a mente de Cristo e estar disciplinado e criar uma certa tolerância quando você vê a pressão amém, de tudo que é lado, e você tem a tendência de operar que nem manada, para um lado para o outro, você continua firme, porque você enxerga que o plano de Deus não mudou nada. Amém. Está escrito tudo o que está previsto. Jesus mesmo disse: amém, eu já tenho previsto tudo. Então, o que acontece? A grande situação que acontece quando você vê certas coisas é você entra em pânico. Amém? E é o grande desafio em certas... Amém? Para você, como você controla uma multidão em pânico dentro de um estádio, dentro de um cinema, alguma coisa acontece, e não precisa ser nenhuma coisa verdadeira, é só a pessoa entrar em pânico, que é a correria, e você vai e segue, amém, e causa o caos. Amém? E o que acontece? É isso que o diabo faz. Ele mente, ele pressiona, ele joga situações, e o que acontece? Mas nós não nos movemos, a nossa fé é inabalável, você não mudou nada, amém? E essa é a palavra de Deus que eu queria declarar: não mudou nada, o plano de Deus continua o mesmo, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje ele continua sendo fiel, e você continua sendo fiel a Deus, e ele vai completar o que ele prometeu. Ao invés, nesses momentos de pressão, onde as pessoas entram em pânico, onde você mesmo ouve uma coisa... Amém, quantas vezes acontece, você ouve uma notícia e você parece que muda toda a tua fé? Não mudou nada, continua crendo em Deus. Amém, a única coisa que aconteceu é que você ouviu uma coisa que você não sabia, ou alguém pressionou você de uma direção, ou você ouviu uma notícia, amém, ou o contador te deu uma notícia, ou... o governo veio com uma situação. É como se Deus dissesse: tudo bem, não mudou nada. Você continua crendo. Tá, mas o que eu faço? Nada, continua crendo.
Nós não vivemos pelo de fora, nós vivemos pela solidez da nossa fé. E nós precisamos aproveitar esses momentos de instabilidade e pressão que surge ao nosso redor para solidificar a nossa fé, amém? Para você perceber, mais do que nunca, fé em Deus funciona. A nossa confiança em Deus funciona. É como se acontecesse assim, Deus dá uma instrução e diz, à meia-noite vai vir um anjo da morte sobre o Egito, vocês fiquem debaixo do sangue nos umbrais das portas e nada vai acontecer com você. Mas a pressão era enorme. Imagina as pessoas dentro das portas, entrando em pânico, vendo o caos, e resolveram correr. Amém. Eu não aguento isso aqui, vou sair daqui. E as pessoas entram em pânico. E a única coisa que precisa, o plano não mudou. Essa é a firmeza, nos apegar com mais firmeza. Você continua, apesar de tudo, você segura, assim, eu e a minha casa serviremos. Você continua construindo a arca e você continua martelando, não importa. Tu ouviu isso, tu ouviu aquilo, a pressão, não importa. Nós precisamos crescer numa tolerância maior, ou ignorar, ou ser vacinados a essas vozes externas, ou essas pressões externas, que estão ficando mais fortes também. E a guerra que apareceu lá. E agora, o que acontece aqui? Vai respingar aqui? Amém, vai respingar. Amém. A nossa vida é vivida em ouvir a voz do bom pastor. Não age por impulso. Essas vozes estão sendo cada vez mais intimidantes, amém? Intimidantes, e nós precisamos seguir a voz, seguir o Espírito de Deus como nunca antes. Tá aí, diante de tudo que aconteceu, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Deus falou claro comigo esses dias, amém? É tipo assim. E situações acontecem na nossa vida que você pensa, agora isso aconteceu, agora eu tenho que fazer. Sim, o plano continua sendo o mesmo, ele não mudou. O plano continua sendo, ouve a voz de Deus, confia nele e obedece. Segue a Jesus, ama a Jesus. Amém? O nosso Deus é sólido, é uma fundação sólida, e eu estou ancorado nele. Não existe nenhum outro plano. Jesus Cristo é o nosso plano. Você segue a Ele. Amém? E a maneira como nós movemos, o cristão move, é que nós somos, como regra, decisões importantes ou não, você é chamado por Deus, você é ungido por Deus, você é enviado por Deus. Amém? Você gasta tempo com Ele e faz o que Ele mandar você fazer. Então, cada vez mais você vai ter que se distanciar ou criar uma tolerância para não agir em pânico e não agir como manada. Você, não, porque não. Amém? Voltou. E às vezes você começa a olhar essas histórias de remanescente, essas histórias de como o reino funciona, e Deus diz assim, tinha 10, onde estão os outros 9? Um só voltou, e o choque, Jesus tem. Amém. Um só, amém. Eu não sei o que aconteceu, porque já devia ter o clube dos leprosos, né? Eles faziam parte, amém, 10 juntos, eles viviam há quantos anos leprosos? Amém? Eles já faziam tudo juntos. Aí todo mundo, não, vamos lá, vamos aproveitar, vamos reunir com as famílias, vamos falar assim, não, eu vou voltar, amém. Essa é a diferença onde você se move, não pela maioria, não pela pressão, e é o que Jesus disse. Você quer ser meu discípulo, você vai ter que abrir mão de todas essas vozes que te pressionam. Amém. E seguir o meu coração. O Deus em quem não há variação nem sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem e hoje. Toda a bondade vai vir dele. Então o que acontece? Ele não muda, não há variação, não há sombra de... Você pode ancorar a tua vida e você... Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, ancora a tua vida nele. Eu não vou me mover. Amém. Isso é o que se chama inabaláveis. Amém. Tá, mas pastor, e agora? E agora é que nem sempre, inabaláveis. Amém. Inabaláveis até o fim. Combati o bom combate e guardei a fé. A única coisa que você quer é manter a tua fé em Deus. Você
Tem fé em Deus, apesar das circunstâncias, do que acontece ao teu redor, do sentimento das pessoas e da reação das pessoas. Olhos fixos em Jesus. Amém? E é assim mesmo. Você põe história só em Jesus. De olho na linha de chegada. Amém? Então nós precisamos adquirir e nos tornarmos essas pessoas. Você não se move, você está sólido. E é como se Deus perguntasse para nós: alguma vez eu menti para você? Quebrei alguma das minhas promessas? Não, nunca. Nunca. Então, nós precisamos fixar e fortalecer e lembrar e meditar dia e noite. Essa é a razão que Deus tem nos falado nesse tempo de engano. As Escrituras apontam para Jesus, você lembra do que Ele tem falado, o Espírito Santo trabalha com Jesus para lembrar você das coisas que Ele tem dito. E quando nós tomamos a ceia, lembra de Jesus, é extremamente chave. Aí tem um texto em Jeremias, e aí que eu vou introduzir meu primeiro ponto. Então, ou seja, o plano não mudou, amém? Tem um plano. E é como se diz, existe um Jesus, um Evangelho e um Espírito Santo. O plano de Deus para salvar o homem é o mesmo. Fé em Jesus, rende a tua vida, não mais eu, quem vive, Cristo vive em mim, confia nele. E você, amém? E nós vamos viver debaixo de fogo cruzado, de pressão, e a cada vez mais. E mais do que nunca nós precisamos estar permanecidos e saber nessa realidade. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o plano de Deus. Amém? O plano de Deus, ele amém, é o plano que Deus tem. E você segue o plano. Amém? E as promessas dele nunca falhou. Então, Jeremias. Isaías, Jeremias. E eu queria introduzir meu segundo ponto. Palavra, versículo 1 diz assim, palavra do Senhor. Eu acho uma benção isso. Palavra do Senhor para Jeremias. Então, a palavra de Deus, do Senhor da glória. Esse é o temor de Deus. Ele fala, ele diz assim fala o Senhor, Deus de Israel. Amém? Um Deus que fala, um Deus que sente, um Deus que move. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então, ele está desafiando Jeremias para escrever num livro todas as palavras. Então, lembra que a palavra de Deus escrita, as palavras escritas são um pequeno detalhe. O que está escrito nesse livro, uma vez foi falado. Amém. Amém. Então, Deus pede, escreve nesse livro. E virando a página, ele está, versículo 11, está dizendo assim, castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Versículo 24, não voltará atrás o brasume da ira do Senhor. Então Deus tem ira. A ira do Senhor, versículo 24, Jeremias 30. Estou só continuando, eu estava em Jeremias 30, Jeremias 30, versículo 1. Eu não tinha dito? Mas é um livro profético, vocês não tinham discernido. Jeremias 30, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então, o que acontece? Uma das coisas que Deus me chamou a atenção, nesses momentos de
tensão e estresse, é como se você é nebuloso a pressão e você vê a tendência a entrar em pânico. Lembra do que eu prometi, lembra do que eu falei. Essa é a razão porque é importante. O Espírito Santo de Deus vai fazer lembrar tudo o que eu tenho dito. Amém? Quantas palavras, Deus, quantas promessas, versículos. É como se o Espírito Santo vem e diz: amém. Agindo eu, quem impedirá? Amém. O Senhor não é um Deus que nem um homem, que Ele mente. Amém. Se Deus prometeu, é certo que Ele fará. Então você tem promessas de Deus para a tua vida, promessas pessoais. Então é nesse sentido que o Espírito Santo faz você registrar no teu coração, e Ele vai fazer lembrar disso. Só que nós precisamos ter esse desejo de firmar a nossa vida no que Deus diz nessa hora. Amém. E aí o versículo 11, eu li: castigar-te-ei em justa medida, de todo não te inocentarei. Então você vê um Deus que castiga, justo. Versículo 24, não voltará atrás do brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Então Deus tem planos no seu coração, e Ele vai executar o seu juízo, a ira do Senhor vai se manifestar. E Ele diz assim: nos últimos dias entendereis isso. E aí ele fala da transformação do povo, diz: de longe, versículo 3, no capítulo 31, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nesse tempo, meus irmãos, nós vamos precisar, como nunca, ter a palavra viva de Deus no nosso coração, pelo Espírito de Deus. E o meu segundo ponto não é memorização, é no coração. Ele é o que é lembrado pelo Espírito, não pelo teu esforço mental. Ok? Porque o Espírito Santo de Deus, e meu irmão, esse é o coração de Deus nessa hora. Nós podemos pegar uma situação que você enfrenta e analisar uma cartilha: quando acontecer isso, faz isso, quando acontecer isso, faz isso. Ou você diz assim: na pressão, você vai aos pés de Cristo e o Espírito Santo de Deus vai revelar, usa esse texto. Amém. Você precisa da palavra viva. Então, que as palavras que têm sido registradas no nosso coração se tornam vivas para nós. Amém. Elas estão escritas no nosso coração. E tem coisas na nossa vida. Amém. Eu sou uma pessoa que escreve muitas coisas. Amém. Nós precisamos marcar e anotar certos locais. A minha Bíblia é toda marcada. Datas, momentos onde Deus... a nossa Bíblia e as Escrituras e os nossos livros, mostra a nossa jornada com Deus. E não é uma jornada mental, é uma jornada experimental, onde o Espírito Santo de Deus, amém, me deu um sonho, falou comigo isso. Anota, registra. E muito mais, e a importância, eu queria destacar nesse meu ponto, o nosso coração precisa estar afetado, porque fé vem do coração, amém. Fé é no coração. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar Jesus. Em primeiro lugar, e a sua palavra. Então, existe um saber que vem de amar primeiro. Conhecer certas coisas que vão nos sustentar só pelo Espírito de Deus. Não é uma aula mental. A Bíblia usa esse termo, e nós precisamos abrir então para esse meu outro ponto. 1 Coríntios 8. Coríntios 8:1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então Paulo está acessando
certos assuntos, todo mundo é senhor de muita coisa. Hoje em dia, meu irmão, a dificuldade de você conversar, principalmente sobre Bíblia. Amém. Hoje, amém, só existem mestres intelectuais, mas o que nós estamos vendo é pouca vida, mas muitos mestres. E muito debate, muita acusação, E aí, Paulo fala da seguinte maneira: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Existe uma maneira de saber no reino de Deus. E aí ele diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. As pessoas querem informação, querem saber as coisas. Essa é a razão porque nós reagimos muitas vezes, e é um momento sério que nós vivemos, porque o diabo joga com a nossa vida. Você quer informação, você quer estar sabendo todas as notícias, você se move. E uma das coisas que, eu não me lembro quem falou isso, mas se você quiser ser imune à crítica ou à pressão, você também tem que criar uma imunidade a elogio às pessoas que ficam. Porque nós precisamos, de alguma maneira, entender que nós movemos pela voz de Deus e não pelas vozes externas. Então, o saber em si só e dominar conhecimento, ele ensoberbece, ele afeta a nossa mente. Então, as pessoas querem saber coisas, mas não querem amar. Esse é o meu ponto. O religioso quer saber de alguma coisa, mas não quer amar. Amar é mais custoso, envolve uma vida. Deus nos convida para amar Ele, não para saber coisas. Então, essa é a diferença. Deus está nos convidando para amar Ele. Ama com o coração. Então, o que a religião faz? Você distorce, você ajusta esse assunto, e você estuda, e você faz, segue a cartilha, mas o coração está longe. Então, o que vai nos sustentar, meus irmãos, e eu falo tudo isso em função desse tema que nós temos falado, de uma fé firmada em Deus e do ambiente de grande engano, como você opera nisso. E eu estou colocando certas realidades, é que se você não tiver um coração de amor a Deus, você vai ser facilmente enganado. Você pode querer dominar as coisas com a tua mente, mas o que nos vai preservar é o nosso amor por Deus. Salmo 91 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém. E olha o que nós queremos proteção, bênção por estudar certas coisas, mas nós não queremos amar. E nesse texto não está falando nada de instrução ou seguir certa regra, está dizendo, você se apegou a Deus com amor. E essa é a diferença entre Davi e certos homens, que eles se apegaram a Deus em amor, coração. Nós estamos falando de coração. Então, o que é que vai nos sustentar e nos fortalecer nesse período de grande baderna e intimidação e vozes? É nós amarmos cada vez mais, estarmos mais perto de Deus. Você se apega a Deus em amor. Então, o que acontece? Você ama com o coração, mas você quer entender com a mente. Okay? Você entende, compreende, e informação vem na tua mente. Amor é com o coração. Então, no reino de Deus, tem um conhecimento que Deus quer revelar, que vem só por amar a Deus. É conhecimento que tem uma barreira, ela não é mental, ela vem pela fé, ela vem de alguém que ama. A minha aliança eu vou dar a conhecer aqueles que me amam, aqueles que me temem. Então, tem um conhecimento por trás, para cá do véu, e um conhecimento para lá do véu. Para lá do véu é para aqueles que me amam. Para cá é intelectual. E, meu irmão, nós vemos a proliferação
desse intelectualismo, a teologia, o estudo, a hermenêutica, a semântica, a sistematização. É quase que você cria um sistema teológico onde você é como se fosse uma linha de produção e você está tirando o amor de Deus. Amém. Porque você quer, amém, produção. Amém. Você ama uma pessoa, mas você estuda um assunto. É diferente. Você estuda um assunto, mas você ama uma pessoa. E Jesus entrou em choque com aqueles religiosos, diz: vocês estudam, mas esse estudo de vocês devia apontar para mim, mas vocês não querem vir a mim. Ou seja, é um estudo mental que tira. Você tem estudo, você estuda tudo, até a marca da sandália do anjo, qual é a sandália, amém, você estuda. E Paulo aperta nesse botão e diz: vocês estudam datas, vocês estudam lua, vocês estudam comida, vocês estudam, mas vocês, amém, o coração de vocês está longe, vocês não entenderam o reino de Deus. Para você conhecer o conhecimento que vem de Deus, por amar a Deus, você precisa da presença de Deus, você precisa estar presente e Deus precisa estar presente. Então, essa é a minha palavra. Existe um conhecimento que Deus quer revelar que vem somente de amar a Deus primeiro. Você ama com o coração e aí o conhecimento vem depois. O conhecimento vem de você experimentar, é um conhecimento não teórico, é um conhecimento real, vivo, experimental. Onde você vê a experiência de Jó. Eu posso falar de Deus agora. Eu conheço a Deus. Ou seja, é um conhecimento que vem de encontro. Amém. E eu tenho um certo receio, amém, eu posso afirmar isso, que muito do conhecimento, da teologia que nós estamos experimentando hoje ao nosso redor é sem presença, sem amor e sem coração. Amém. É mental. É como se fosse uma aula de religião em qualquer colégio. Amém. Deus quer encontrar o seu povo. Fé opera no coração. E olha o que a palavra de Deus, a fé que opera pelo amor. Então, é o conhecimento que vem de amar a Deus acima de tudo, é que gera a fé que vai nos dar a vitória. Amém? É impossível você achar que fé é conhecer e decorar certas coisas sem experiência. A fé vem por meio de Jesus. Então, o que acontece? O diabo empurra a goela abaixo conhecimento, informação, e estudo e tudo mais e coisas. Porque ele acessa a nossa mente, e na mente ele tem acesso à carnalidade, e aí nós temos a influência de espírito de religião, espírito de anticristo e tudo mais. Amém. Ele tem acesso. Mas Deus procura o coração. Deus procura o coração. Então, o que acontece é que o véu continua. Porque o que Paulo diz em 2 Coríntios 3? É que ele não percebe que em Cristo o véu se remove. Ou seja, é numa pessoa. Então, você pode estudar, não importa. É quando você tem um encontro que é em Cristo Jesus, onde o teu coração é afetado pelo Espírito. Fé vem de conhecer a Deus, a salvação não é intelectual, amém, é um encontro. E o que acontece é que conhecimento natural humano, ou seja, conhecimento de Deus que foi acessado sem o Espírito Santo, só por um estudo, ele bloqueia e deixa nebuloso o teu conhecimento e a revelação, ele te exalta, porque você sabe coisas, e o que acaba acontecendo é que Deus resiste soberba e te afasta de Deus, e é um prato cheio para o inimigo fazer o que ele faz. Daí vem falsos profetas e o engano que nós estamos vivendo. Porque ele opera na mente, no orgulho. Amém. E nós estamos lidando com amar a Deus acima de todas as coisas. E uma das coisas que eu comentei nesses últimos dias, de como você se
se prepara ou que tipos de cuidados você pode ter para evitar cair no engano. E eu comentei num desses domingos da importância de que você lê a Bíblia para encontrar Jesus e você toma a ceia para lembrar de Jesus. Ou seja, Jesus, o amor que você tem por Jesus e o desejo de estar com Ele é o que te mantém livre do engano. Amém? Se você tira Jesus de cena, você está debaixo de jogo de toda sorte de vento de doutrina jogado de um lado para o outro. E aí Nicodemos ouviu a voz de Deus, de Jesus, diz assim: você precisa nascer de novo. É um encontro, amém, transformador. Amém? O que acontece é que a informação, e meus irmãos, a informação que não vem do Espírito e que vem de um desejo humano de conhecer as coisas que nos exaltam, ela nos afasta de Deus e não nos aproxima de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração. Amém? É diferente de guardar na mente. É diferente memorizar na mente e guardar no coração. O meu coração foi afetado e eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Então parece contraditório. O primeiro mandamento é amar a Deus, porque o chamado que Deus tem a nós é para amar Ele, andar com Ele, conhecer Ele. Todo o conhecimento que vier depois de você estar amando a Deus. E, meu irmão, você ama a Deus e permanece amando a Deus pelo Espírito de Deus. O conhecimento que fluir daí é divino. Amém. Por isso que muitas vezes o desafio que nós temos, que a nossa fé tem sido intelectual, porque não é que é uma fé que é de que você estudou Diógenes, ou Sócrates, ou filósofos, ou... Não, é uma fé intelectual, você pode ler a Bíblia intelectualmente, amém, e não pelo Espírito, você só pode... E o Espírito opera em conjunto, com o coração rendido, onde existe sangue, amém, onde existe reconhecimento de que nós somos pecadores, onde existe coração humilde. Então, é sério, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar mais próximos e não mais longe. Amém. E o que acontece, gente, como você sabe que o teu coração foi afetado ou tua mente foi afetada? Dá para ver. Se a tua fé é genuína de coração, os assuntos que você fala é eternidade, é céu, é Deus, é gratidão. Dá para ver se foi o coração, se foi a mente. Amém? Se for a mente, é mais uma matéria que você deixa assim, você tem negócios, família, e tá. Quando é coração, tudo isso vai por terra e você fala da pessoa amada. Amém? Quando o teu coração foi afetado, a tua agenda é afetada, a maneira de falar é afetada, os tópicos que você fala é afetado. As nossas ações, atitudes, falas, agendas e tempo, como nós gastamos, mostra o nosso amor para Deus. Ele pode ser, primeiro, o amor pode ser um conceito abstrato, pode ser difícil de medir, mas ele manifesta. Você sabe quando a pessoa está amando ou não. Amém. E aí, nós começamos a ver certos alertas da Escritura. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque se a pessoa amar o mundo, ou se o coração está afetado, o amor do Pai não está nele. E aí nós estamos de novo. São, como se diz, bandeirinhas vermelhas, né? De alertas que dizem assim, ups, eu posso estar sendo enganado, o meu coração. Onde está meu coração? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração deve estar em Deus. Então você mede, você olha Paulo dizendo, e tantos outros dizendo, que eu seja encontrado fiel, completei a carreira, o meu objetivo é desvencilhar de tudo que está acontecendo para alcançar o prêmio. Amém. O meu objetivo é agradar a Deus, fé agrada a Deus. Amém. Eu vivo para agradar a Deus.
Eu quero ouvir muito bem, servo bom e fiel. Então, o que acontece? Essa é a tua conversa, essa é a tua narrativa, isso é o que você fala, nós precisamos estar, amém. Nós precisamos ser fiéis, Deus, amém. É tempo de buscar Deus, cuidado com isso, leva a sério, pecado, pressão, amém. Nós vamos estar com Jesus. E Paulo fala nas suas cartas, diz, eu prefiro estar com Jesus e ir para o céu, o que é incomparavelmente melhor. E meu irmão, nós não podemos perder o gosto pela eternidade. Amém. Então, o que acontece se nós estamos sendo enganados pelo que está acontecendo nesse mundo, é se o nosso coração, o nosso gosto pela eternidade está ficando, amém, parelho com conquistas que nós queremos, alvos que nós estamos querendo, amém. Qualquer forma de coisa que nós tivermos está balançando nosso coração, amém. Alguma coisa aconteceu. Amém. Então, como eu disse, Deus amou, está em Malaquias 1 e depois Romanos 9. Quando Paulo está falando sobre a eleição, em Romanos 9, e está falando que tudo depende da misericórdia de Deus e da eleição da graça, ele está dizendo, Deus amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Tem a tradução, amém, a tradução, e muitas traduções falam, eu odiei, amém, é o oposto do amor, amém. Então a gente alivia um pouco, não, eu estou um pouco aborrecido, não. Deus odeia com tudo que ele tem, carne, pessoas profanas, pessoas que trocam o que é santo e divino pelas coisas terrenas. Então, Jacó é a descrição daquele que foi atrás da bênção. Lembra? Eu quero a bênção. Esaú é a descrição, ou é o personagem que demonstra, vivifica a figura de uma pessoa carnal, profana, ela troca o eterno por uma lentilha, troca por coisas imediatas. Então, o que acontece? Os nossos apetites, os nossos desejos, os nossos alvos, as nossas intenções revelam se nós estamos com os olhos virados para cá ou se os olhos virados para lá. Tudo na nossa vida, nossos desejos, nossas vontades, nossos alvos, nossa capacidade de suportar, amém. Tipo assim, amém. Tem certas coisas que nós dizemos assim, mas se Deus fosse bom, se Deus fosse fiel, por que eu estou aqui nessa situação? Eu falei, nós estamos mirando só nessa terra, nós estamos esquecendo. Deus continua sendo fiel, Deus tem um plano, amém. Mas o que está acontecendo é que certas provações e testes na nossa vida simplesmente estão mostrando que nós, em última instância, nós queremos o nosso galardão aqui e não lá. Então, são testes que você passa e diz assim, tende por motivo de toda alegria o processo de provação, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Deus está nos chamando para sermos homens íntegros e a nossa leve e momentânea tribulação e pressões que a gente passa nessa terra jamais deveria fazer você desqualificar o Deus e as promessas de Deus em troca de dizer Deus não funciona, eu vou com a maioria. Não, o plano continua sendo o mesmo, seja fiel a Deus, amém? Porque o melhor ainda está por vir, o que Deus tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o nosso amor vai ser testado quando nós tivermos a oportunidade de, porque nós estamos exaustos da vida, pegar um prato de lentilha ou continuar crendo na nossa primogenitura, no direito. Amém. Mas, amém, vocês têm que chegar no ponto de dizer assim, façam o que fizerem, amém, digam o que disserem e pressione do jeito que pressionarem, amém. Me apresente lentilha, filé, o que for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e você vai até o fim, você mantém os olhos em Deus, fixos em Deus, e diz assim, Deus, é como se o salmista disse, eu quase balancei quando eu olhei, mas daí ele disse, eu vi o fim das coisas, e ele disse, não, amém, meus olhos estão fixos em Deus, não vem, amém, com propostas indecentes, amém, amém. Tudo na nossa vida, nossos apetites, nossa maneira de viver, aponta para aquilo que nós amamos. E nós não podemos, é um dos alertas que Deus tem sobre o coração dividido. O nosso coração tem que estar em Deus, nas coisas de Deus, na eternidade. Então, o que acontece?
você pode, e essa é um pouco da tendência, eu queria que Deus te ajudasse nessa hora a discernir, que Deus sonde o nosso coração, para ver se nós estamos pendendo para o agora e o mundano e o imediato e a recompensa e as coisas desse mundo. A Bíblia usa esse termo, o fascínio da riqueza, ele encanta a pessoa, o brilho e os demais ambições, e alguns desejos onde você põe. Eu falei, graças a Deus que Deus te abençoe com um monte, mas não tira os olhos da eternidade. Amém? Você percebe a diferença? Deus quer encher você, abençoar você, fazer você próspero para cumprir a missão, mas jamais a bênção de Deus possa tirar você da tua eternidade, do teu maior prêmio, amém? O teu amor pela eternidade. Amém? Tozer disse a seguinte frase: o que vem na tua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Quando alguém fala Deus para você e o que aparece na tua mente, quando você pensa Deus, isso é a coisa mais definidora e importante na tua vida. Amém. Alguém falou Deus, cruz, salvação, para. Mexe, porque é o que define quem nós somos. Então, o inimigo, de alguma maneira, está puxando, empurrando e mexendo com as coisas, religião, pressionando. É quase que o mundo está pressionando o cristianismo, e cada um de nós, individualmente, está nos pressionando por um lugar onde você decide, tipo assim, tu é dos nossos ou tu é contra nós, tipo assim, tu vai aliviar e vai fazer parte do sistema, vai se adaptar. É uma força enorme. Nós não podemos ignorar, a nossa luta é contra sangue, não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Existe uma força enorme. Somente fé em Deus consegue fazer você vencer nessa terra. E fé vem de você amar a Deus de todo o coração e se apegar a Ele. Eu estou com 2 frases do Tozer hoje que me apareceu na minha... como Deus, assim, são no meu servo. Diz assim: as grandes massas, as multidões, estão sempre erradas. Em cada geração, o número de pessoas fiéis e justas é bem pequeno. Tenha certeza que você está entre eles. Nós continuamos vivendo a mesma pressão de sempre, da maioria, da pressão, da religião, de você não se sentir um peixe fora d'água, de você não se sentir estranho, de você se sentir bem. O número de pessoas fiéis numa geração justas diante de Deus é pequeno, sempre é pequeno. Tenha certeza que você está entre eles. Nós precisamos estar fortes, ancorados, inabaláveis. Eu não vou me mover, amém? E essa é a razão que quando Jesus diz, nós precisamos estar edificados, solidificados sobre a rocha, amém? Quando Paulo ora, que o Senhor, amém, que você fique radicalizado e edificado em amor, em Cristo sobre a rocha, para conhecer a grandeza de Deus, amém? E no final nos tornarmos inabaláveis. E a realidade é quando Paulo escreve sobre a armadura do cristão, e nós precisamos estar firmes, diz, nós precisamos, o Espírito resiste, vence e permanece de pé. Essa é a realidade, amém? Ou seja, a pressão é grande. E quantos? Amém, todos nós aqui sabemos. Amém, você viver nesse mundo hoje, o nível de maldade e corrupção e a degeneração do ser humano está indo em níveis tais, amém? Que o que acontece? Que se você põe uma laranja podre junto de uma laranja boa, o que acontece? A corrompe, apodrece.
E, meu irmão, nós não estamos falando de uma laranja podre, nós estamos falando de um mundo podre. O ser humano e o sistema apodrecido. E aí nós somos chamados para viver. Meu irmão, se você não estiver firme em Deus, amém, você... Amém. Então, é importante para nós sabemos o que nós estamos vivendo, e o centro, e como eu disse, o centro de todas as coisas é fazer um check-up. Quantos já fizeram check-up de coração? Amém. O que você faz? Você vai no raio-x, faz o raio que seja, amém. Raios, ressonâncias, amém. Você faz o que você quer ver, o estado do teu coração. E, meu irmão, sonda, Senhor, o coração. É como se o Espírito Santo, amém, visita a igreja. Amém. É como se a palavra profética, a palavra de Deus vem, onde Jesus vem às 7 igrejas, né? Em Apocalipse, diz, olha o teu coração, e você vai fazendo um checklist, e Deus, amém, pelo Espírito Santo. E não é porque Ele nos odeia, e porque Ele quer o nosso mal, é para o nosso bem. Amém. É de cuidado. Amém. Mantenha o teu coração amando a Deus de todo o coração. Em Deus é tudo para nós. Então, quando você ouve palavras de Jesus, diz assim, quando ele fala da semente do Evangelho, o semeador semeou o Evangelho, a palavra do reino. Ele diz, a palavra não pôde dar fruto, ela ficou infrutífera, porque lá em Tiago ele diz que havia incredulidade no coração, ânimo dobre, mas a específica descrição daquele terreno espinhoso, que é o terreno, muitas vezes, que nós vivemos, é que é a concorrência dos espinhos. E ele diz os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. E essa palavra, fascinação, significa encanto. Então, tem muita coisa que nós estamos entrando em contato que tem o poder de enfeitiçar. Você não acha que nós vivemos num mundo frio e intelectual, é um mundo espiritual? Onde ou você está cheio do Espírito Santo de Deus, ou você está cheio de outro espírito. Amém? Ou você está sob a influência de outro espírito. O espírito do anticristo, o espírito de religião. Então, o conceito de fascínio, quando você vê essa palavra fascinação, tem a ver com essa palavra enfeitiçado, que é o mesmo termo. Então, o que acontece? Quando Paulo diz assim, quem enfeitiçou vocês, quem fascinou vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Então, olha só, ele está falando do mundo, pode fascinar, esse espírito do mundo, esses apetites humanos, ele pode abrir a porta. Ele está falando sobre pessoas, falsos profetas, que de alguma maneira encobriram o Calvário. Então, é um espírito de bruxaria, de feitiço que existe. Amém. E quando vê, você está todo... Amém. E aí nós culpamos a Deus, né? Está todo empenhado. Mas tem um detalhe interessante, e mesmo nós não podemos passar e deixar de olhar. Quando Deus chamou, Deus ungiu a Saul. Amém. Saul era um homem escolhido para ser rei, e era da tribo, amém, do povo de Israel. E aí está escrito assim, quando ele, pela pressão, pelo medo que ele tinha das pessoas, de novo, a pressão externa balançou o coração. Ele disse, porque a rebelião, então Samuel diz, a rebelião é como pecado de feitiçaria, de novo. Amém. Você presta atenção quando tem rebelião, quando tem desobediência, tem um coração assim, você abre espaço. Amém. Você está abrindo espaço para outro espírito. Amém. E a obstinação é como idolatria e culto de lar. Ou seja, você, daqui a pouco, você está fazendo coisas e tendo os resultados equivalentes. Quando você rejeita Deus, é como se você estivesse aceitando outras coisas. E você está abrindo a tua vida para outras realidades. Amém? Essa é a razão, porque há muitos... Amém? O desafio que nós estamos vivendo hoje em dia, é que as pessoas não estão discernindo Jesus Cristo, porque no momento que você, de alguma maneira, rejeita Cristo, você abre o teu coração para outro espírito.
E aí, a Bíblia diz assim, tendo se retirado, e a resposta de Saul foi assim, versículo 24, isso está lá em 1 Samuel, tá? Depois você pode olhar. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu tive mais temor do povo do que temor de Deus. Quantas coisas na nossa vida nós fazemos mais por temor de pessoas, para não incomodar, do que temor de Deus. E aí, então você percebe o que aconteceu. E olha, um outro detalhe da vida. 1 Samuel 16, 14 fala, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Vocês lembram a história? Saul era atormentado por um espírito maligno. Aí vinha Davi tocar a harpa, acalmar o coração. O tamanho do que aconteceu não foi brincadeira. E mostra, de alguma maneira, mostra o mundo espiritual que nós vivemos. Só que o que acontece? A religião e o intelectualismo faz você dizer é tudo 1 mais 1 é 2, é quadradinho, é intelectual, dentro da mente não tem espaço para o espiritual. Você aqui não, você é tudo, você controla tudo. Não, meu irmão, nós estamos menos em controle do que você pensa. A tua mente é impossível de controlar. Então, o que nós temos, o temor de Deus nos faz dizer, eu não quero nada com mais ninguém, nenhum outro espírito, eu quero Deus, amém? Somente Deus e o seu Espírito, amém? Seja cheio do Espírito Santo, essa é a solução. E sabe o que mais Saul fez? Ele consultou uma médium, uma adivinha. E Samuel disse para ele, depois de tudo ainda que tu fez, tu ainda agregou essa. Então, o que nós estamos vendo aqui? Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. E você vê um homem também da tribo de Israel, carnal. São figuras, e mesmo você tem duas figuras importantes na Bíblia, que é fácil de você mencionar, Jacó e Esaú, Davi e Saul. Amém. Você vê o espiritual e o carnal. Amém. Amei a Davi, um homem segundo o meu coração. Amei a Jacó. O que é que essas pessoas fizeram? Essas pessoas amavam, tinha algo no coração deles. Eles não eram as pessoas mais perfeitas. É como se o coração veio para Deus primeiro e depois eles foram disciplinados até. Amém? E sabe que Saul consulta um médium, um adivinho, porque ele disse assim, o Senhor não respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, ou seja, silêncio. E aí o que acontece? E meus irmãos, se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo outra coisa. Esse é o que nós estamos falando, falsos profetas. E está cheio, meu irmão. Mas eu não... Não, se o teu coração não está em sintonia com Deus, amando a Deus, para ouvir a voz do bom pastor, você está ouvindo outra voz. Amém? O que te faz tomar a decisão que você toma ou vai tomar, é que voz que nós estamos ouvindo. Amém? E de alguma maneira, a nós foi nos dito que não importa o que eu fizer, todos os caminhos levam a Roma. Não, nós estamos vendo que existem consequências importantes. Então, qual é o meu tema, tem sido? O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de grande e de maior engano. É muito fácil ser enganado se você não estiver amando a Deus de todo o coração. É fácil. Não ache que você está livre do engano. E as consequências de ser enganado são grandes, são sérias. Então, uma mente carnal, a Bíblia fala, que os desejos da carne, a mente carnal, a maneira de pensar. O que é a mente carnal? Ela não é espiritual, ela pensa de maneira natural nessa terra. E é a inimiga de Deus. Nós precisamos ser extremamente vigilantes nessa hora. Como ovelhas no meio de lobos, né? A Bíblia fala. É sério. Somente cheios de Espírito, cheios de Espírito. Nós estamos lidando com principados e potestades.
Você precisa ser forte no Senhor. Não adianta, não existe outra maneira. Você tem que estar apegado a Deus e andando perto de Deus. Meu irmão, nós não podemos ser ingênuos, achar que nós estamos livres e nada vai acontecer. Então, o que aconteceu é que nos últimos 2 domingos eu falei sobre, eu creio que foram 9 coisas. Como você discerne entre o falso profeta e o profeta. Como você pode, quais são os cuidados que você tem que ter? E eu vou só citar rapidamente aqui e para ir o meu ponto final, ok? Então, qual é o grande desafio nosso? O que nós queremos? Amém? Eu não quero ser enganado, amém? Pela graça de Deus. Então, existem falsos cristãos. Jesus fala, no tempo do fim, vede que ninguém vos engane. Então, o grande alerta do tempo do fim, está lá em Mateus, eu creio que é Mateus 24, que nós lemos várias vezes, vede que ninguém vos engane, porque muitos falsos cristos surgirão em meu nome, vão dizer, em meu nome dizendo isso, aqui, ou seja, estão usando a autoridade usurpada de Deus para falar em nome de Deus, e isso é frequente, amém? Deus me falou, Deus me disse para fazer isso, amém? As pessoas falam para mim direto assim, Deus me falou, amém, eu sei o meu coração, Deus está comigo nisso. Eu falei assim, sério? Amém. O que você faz? Você não tem o que fazer. Amém. Vede que ninguém vos existe um só Jesus, uma só fé, um só batismo, um só evangelho e um só Espírito. Amém? Então, o que eu vou só citar, o que é importante para nós cultivarmos. Primeiro, sabemos que é só a misericórdia de Deus que vai nos manter fiéis. Esse é o ponto, é o 1 que eu falei. Só pela misericórdia de Deus que você pode ser achado fiel. Número 2, cultiva humildade e o temor do Senhor. Essa é a nossa proteção nessa hora. O coração humilde e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer conhecer a voz de Deus e discernir o que é certo e errado? Só o coração humilde e o temor do Senhor. O terceiro ponto, baseia toda a tua vida, tudo nas Escrituras. E aí eu falei, um cristão que ignora a sua Bíblia não tem direito de ouvir a voz de Deus. Número 4, foca em Jesus. Jesus é o centro. Lá em Apocalipse, você sabe que Jesus é o testemunho, é a essência de toda a palavra profética. Então, toda a voz. Então, amém, o que é importante? Qual é um grande teste de se você está ouvindo a voz de Deus? Toda a voz de Deus, ela tem que exaltar Jesus e tem que te levar para mais perto de Jesus. E tem que te aproximar de Jesus. Amém. Você discerne logo se a pessoa está chamando para si mesmo. Amém. Muitas decisões são feitas em nome de Deus porque você está indignado com alguma coisa. Não é porque Deus falou. Amém. E às vezes é uma das coisas que eu aviso meus filhos, a gente vai ter várias razões e situações para nos indignar no trabalho, nos estudos, em todas as situações. Mas jamais toma decisão porque está indignado. Você lida com a tua indignação, você só toma decisão se você ouvir a voz de Deus para fazer alguma coisa. Mas eu estou chateado com isso aqui, eu vou sair daqui. Não, você está chateado é uma coisa, sair é outra. É isso, você está chateado com o casamento, chateado com a igreja, chateado com o emprego, chateado com tudo, chateado com a família. Mas não importa. Se você está chateado com alguma coisa, lida com a tua chateação. A questão é a seguinte, Deus te mandou fazer o quê? Amém. Essa é a diferença. Não conecta as duas coisas. Porque nós estamos movendo na nossa carne. Amém. Toda a verdadeira profecia, de uma maneira ou outra, aponta para Jesus e exalta Jesus. Ok? Então, quando a gente fala de palavra profética, Deus me falou para fazer isso, aquilo, tudo na nossa vida, à medida que o tempo vai aproximando, tem que levar você para mais perto de Jesus. Teu coração está aquecendo mais, o teu amor por Ele está aumentando. Amém? Se isso não é verdade, amém, tem alguma coisa. O diabo afasta a gente de Deus. Quinto, eu falei, deixa a iniciativa com Deus. Aquieta a tua alma. As pessoas ficam, amém.
Quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Amém. Fiz sossegar a minha alma, usei o termo de Salmo 131. Aquieta o teu coração. E aí o salmista diz assim, eu não estou à procura de coisas demais. Às vezes nós precisamos catar a informação, porque, amém, das pragas, dos cavalos brancos do Apocalipse, que eu vou fazer um estudo. Amém. O salmista diz assim, eu não estou à procura de coisas demasiadamente demais. É muito grande para mim. Se Deus quiser falar comigo, Ele me fala. Mas é muito para mim. E Jó ainda diz assim, falei coisas maravilhosas demais para o meu nível. É como assim, está além do teu salário. Amém. Tipo assim, amém, não está ainda para o teu... Amém. Os segredos do Senhor são porque os amam. Nós precisamos amar a Deus. Se Ele quiser, Ele vai revelar seus segredos. Amém? Então, nós precisamos ter um pouquinho mais calma, porque é tanta palavra e tanta coisa sendo dita em nome de não sei o que. Amém? Amém. E um dos erros, e um dos problemas de profecia, e muitas vezes dessa área profética no meio da igreja, com a internet, hoje todo mundo fala uma palavra profética, você acessa a palavra profética em tudo. Amém? O teu grupo do WhatsApp, eu recebi uma palavra profética que estão falando assim, porque a guerra é isso, que em 2075 que Jesus vai voltar. E meu irmão, amém. Ama a Deus. E isso aqui acontece, nós ficamos tão perdidos, distraídos com isso, e nós esquecemos de fazer a simplicidade de uma devoção devida a Cristo, que é o meu outro ponto. O meu outro ponto é mantenha o teu cristianismo simples, vive a vida simples, uma devoção e uma simplicidade devidas a Cristo. Nós temos nos tornado super, hiper espirituais, amém. Certas maneiras que nós estamos falando e termos que nós estamos usando. Muito complicados, amém. Eu dei a expressão que tem certas coisas que as pessoas chegam e dizem assim, porque é um instrumento, amém, de extrair, instrumento manual de extrair terra, amém, do solo, provocando uma cavidade, amém, vulgarmente conhecido como pá, amém. Então, no reino de Deus, amém, nós estamos criando isso. Aí vem essas linguagens complicadas e tudo mais, para fazer... Eu não entendo nada do que está acontecendo, mas deve estar certo, imagina, porque nós vamos, amém, ouvir sobre a terceira testemunha. E as pessoas vão atrás disso, amém, porque dá coceira nos ouvidos, mas negligenciam o amor a Deus, as suas escrituras, a honra, amém, as verdades e os preceitos mais importantes, como fé, misericórdia e justiça. Nós corremos atrás, amém, de coisas. E o inimigo sabe disso, amém. E junto com esse ponto, o oitavo ponto, o sétimo ponto, falei sobre cuidado com a fantasia, amém. As pessoas hoje estão tendo a dificuldade de discernir o que é real e o que é fantasioso, amém? E nesse sentido é meio fantasioso. Amém. As pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, e nós temos hoje, as pessoas não sabem discernir o que é real, o que é verdadeiro. Amém? Ou seja, esse mundo digital, inteligência artificial deixou, amém, você não sabe onde você encontra daqui a um pouco. E o que acontece é que nós estamos vendo que as pessoas estão sendo eles facilmente se fascinam com coisas, ou seja, facilmente são enfeitiçados. E nós devemos cuidar o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos falando, porque também nós estamos falando coisas elaboradas demais, e a realidade, amém, e nós podemos usar a nossa imaginação. Deus nos deu uma imaginação, amém? Algumas pessoas são bem férteis quando falam, certo? Mas mantenha a tua vida, toda a palavra que sai da tua boca, amém, com a imaginação que Deus te deu, mas dentro do parapeito, é como se fosse um parapeito, você enxerga, eu dei o exemplo, você vai ali no Caracol e tantos outros lugares que você tem aquela vista maravilhosa que você se empolga daqui a pouco, mas se você descuidar, você cai, graças a Deus, pelo parapeito. E, meus irmãos, as Escrituras são um parapeito para você testar as profecias. Cultiva discernimento. E discernimento se pratica, ok? Se usa, ok? Suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal, Hebreus 5. E o último eu falei, cultiva o amor da verdade.
Gasta tempo com a tua Bíblia na presença do Senhor. Então, o que acontece? Nós estamos nesse lugar onde nós podemos ser facilmente enganados, o coração está no centro de tudo, e nós precisamos ter e cultivar esse desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. E essa é a nossa vida principal. Eu queria tentar, com o tempo que me resta, concluir com o meu terceiro ponto. Se Deus, acho que vai dar tudo certo. Que é o meu ponto, o meu número 3. Ok. Que diante de tudo que nós vimos e ouvimos, o que acontece? Nós temos, como eu disse, um Deus que nos ama, que tem um plano glorioso, Ele continua te amando com tudo que tem, amém, e quer o melhor para ti. Mas é um Deus que odeia a iniquidade, o pecado. Ele tem sentimentos fortes com certas coisas. Então, os temas, e só voltando um pouco aos dois personagens que eu tive, eu queria usar esse tempo para terminar. A seriedade que nós precisamos ter no nosso coração. Deus quer lidar com o nosso coração. Ele é muito paciente conosco, mas Ele não tolera certas coisas. Amém. A gente acha que pelo tempo que vai passando, que a gente vai passando certas coisas. Não, Deus, na sua graça, Ele está lidando, Ele quer tratar conosco, Ele nos ama muito. Amém? Então, Ele quer lidar com certas coisas, e eu queria ler 2 textos. Será que eu consigo? Gênesis 6, 3. Ler, fazer alguns comentários, e aí nós terminamos. Se nós fizermos um teste aqui, qual é, se você puder colocar numa palavra, qual é a atitude ou a manifestação do caráter do ser humano, algum traço, comportamento do ser humano, que se você pode descrever em uma palavra só, que Deus mais odeia? Amém. Soberba e orgulho. Está no topo. Representa Davi diz, a grande transgressão. E, meus irmãos, todos nós temos níveis de soberba no nosso coração que precisam continuar sendo tratados. Todos nós. Gênesis 6. Então, se vocês me derem uns minutinhos, eu vou ir concluindo com esse ponto. Gênesis 6, versículo 3. Então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amém. Ele descreveu a perversão, o estado, o homem é carnal. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem, essa descrição de carnalidade, cristão carnal. Então, quando a gente fala assim, ele é um cristão carnal, não é um elogio. Amém. Era para você se ofender se alguém te chamar. Não, a gente é carnal ainda, a gente está ali. Não, isso é algo sério. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal o desígnio do seu coração, nosso coração, amém, gerando. Ele está falando de coração, você percebe? É onde Deus olha. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então nós estamos vendo Deus lidando com o coração, e o coração do homem foi para outro lugar, descrição de carnalidade. E ele fala assim, o meu espírito não vai operar no carnal. Ok? Então você tem o homem espiritual e o homem carnal. Versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus. Então nós estamos vendo carnalidade, violência, corrupção. Cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
Ou seja, o coração se corrompeu, se desviou de Deus, deixou de ser Deus o centro, e tudo que flui disso, amém, causou um estrago. Então, por que nós vemos situações, às vezes você olha situações assim como guerras, as pessoas olham assim, guerras, crises, fomes, desastres, situações que nós temos. Amém. Às vezes Deus fala sobre a ira de Deus, sobre certas situações que estão acontecendo. Deus precisa lidar com certas coisas no coração do homem. O grande causa de tudo que nós estamos vendo, e nós estamos colhendo a consequência, e o ser humano está colhendo a consequência disso, é a degeneração do caráter do coração do ser humano. Amém? E essa palavra que nós lemos há pouco, carnalidade ou corrupção, significa a degeneração, ou seja, a perda ou destruição das características originais que foram criadas por Deus. O coração do homem, ao se separar de Deus, perdeu e começou, o pecado entrou no coração e corrompe, e a Bíblia descreve assim como degradação, corrupção e depravação. E uma das características sobre corrupção, ou podridão, ou devastação, ou devassidão, ou depravação ou degradação, a corrupção ou a podridão que você pega uma laranja, ela é irreversível. Isso que nós estamos vendo no coração do homem, que nós estamos vendo no mundo, é irreversível. Se você pegar uma fruta e ela começar a apodrecer, você não tem como parar o processo. Você pode parar, você não tem como reverter, você pode parar o processo, põe na geladeira a fruta de repente, né? Separa ela das outras. Amém. E alguns dizem que a igreja é uma geladeira para o cristão carnal, né? Para a carnalidade do ser humano, porque segura um pouco o processo de degradação. Amém. Ela dá uma segurada, mas o coração. Você pode diminuir o processo de degradação ou parar um pouco ele, mas jamais reverter. Essa é a razão. E meus irmãos, uma das coisas que vai ajudar você a entender a podridão do que nós estamos vendo no coração do homem, ela é irreversível. Só existe uma maneira de resolver. Uma nova criatura é nascer de novo. Não existe como reverter. E é isso, amém, que eu tento dizer, não adianta você pegar um bom estudo e tentar administrar e consertar relacionamento e fazer um bom ensino sobre como casais devem viver. As pessoas precisam ter um encontro com Cristo no Calvário. Só Jesus Cristo salva e transforma. Amém. Nós estamos, de alguma maneira, tapando o sol com a peneira, fazendo vários cursos de ensino e catequismo e tudo mais para aliviar, e nós não estamos tocando na essência da realidade do problema do coração do homem. Somente aqueles são recriados em Cristo Jesus Cristo. É o conserto. Amém? Nós precisamos nascer de novo. Então, o que é que provoca tudo isso que nós estamos vendo? Amém? Todo esse caos, de alguma maneira, amém? Essa situação que nós vivemos não é caos político, não é caos econômico, problema social, amém? É a natureza do coração do homem. Esse é o grande problema do mundo que nós vivemos, o coração do homem. E lá no seu interior, a palavra que descreve é o orgulho e a soberba. Então, aí você pega esse caso e você apresenta, ensina o soberbo, ele se tornará mais soberbo ainda. Mata o soberbo e apresenta o evangelho e ele vai crescer e edificar uma nova vida. Então, o que acontece? Somente aos pés da cruz e uma vida rendida de amor a Deus transforma essa situação. Amém? Então, para a gente ir finalizando, eu vou começar com 2 Timóteo 3, vem primeiro esse texto. 2 Timóteo 3.
Versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Algumas traduções dizem tempos perigosos. Tempos de grande estresse e pressão. Amém? É os dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o homem vai apresentar certas realidades. Que diz aqui, os homens serão, não é que eles vão demonstrar, mas é isso que está nascendo, a podridão do coração do homem está se manifestando, é isso que é. A sociedade, meus irmãos, a sociedade que nós estamos vivendo, você pode ter regras, leis, e as leis estão ficando cada vez piores, ninguém segue mais. Amém? O convívio, e o que nós estamos vendo, e o que nós estamos ouvindo, e a reação das pessoas se mostra, é irreversível. Só Jesus Cristo salva e te mantém aliado, amém, forte para viver nesse mundo. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E aí ele fecha descrevendo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então nós estamos vendo do lado onde nós estamos lidando com o coração. Quando a palavra de Deus fala amigo, quando fala amizade do mundo é inimigo da mente, carnal é amigo, nós estamos falando desse coração que pende mais para esse mundo. Então, nós vemos esses dois exemplos que eu citei para a gente ir concluindo. Jacó, alguém, eu quero a bênção, não faz sair daqui. Ele ficou a noite toda, vou mancar o resto da vida se precisar. Mas é um apelo pelas coisas do alto. Esaú rejeitando, e a Bíblia descreve Esaú como um homem profano que depois tentou acertar as coisas com Deus, não conseguiu. E nós vimos a história de Saul e Davi, e toda essa. Então Deus tem grandes, Ele manifesta, eu queria terminar dessa forma, Deus manifesta e demonstra que Ele não é um livro, Ele não é um supercomputador, Ele nos ama, e ama com amor eterno, ao ponto de ter enviado Jesus por nós. Mas Ele odeia coisas também, ao ponto de destruir, causar, e ver o que nós vemos. E no final dos tempos, nós vamos ver certas coisas se manifestando. Então, Deus nos chama, e Deus pede o nosso coração, e o nosso coração tem a ver com amor a Ele. Tiago 4, meu último texto, e meus últimos comentários. Tempos difíceis, tempos maus, tempos desafiadores. Tiago 4, versículo 1 diz, de onde procedem as guerras? Amém? Nós estamos aí, esse é o nosso ambiente belicoso, estressante. Amém? Você não precisa nem ir para o Oriente Médio, você vai. Amém? Nós estamos vivendo esse ambiente na sociedade. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, nós vamos falando da carne, de novo. A carne do ser humano, que deseja e quer essas coisas aqui desse mundo. Cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjares em vossos prazeres. Então nós estamos falando da amizade do mundo, mais amigos do mundo, amigos dos prazeres, que militam na carne, do fascínio desse mundo. Versículo 4 agora. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo termos como amizade, nós estamos mexendo com o coração, nós não estamos mexendo com o intelecto. Amigo, Abraão era amigo de Deus,
A amizade, o cristianismo tem a ver com relacionamento, tem a ver com amor, tem a ver com coração. Está dizendo, se você se torna amigo desse mundo, você se torna inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá mais graça, maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí volta de novo a soberba, a independência. O que é a nossa carnalidade é, de alguma maneira, o nosso desejo de obter as coisas sem Deus, tira Deus do jogo, e você monta a tua vida mentalmente e o que a tua carne e os teus desejos são alimentados. Ele diz assim, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Então, nós estamos falando de carne e do diabo, amém? Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de coisas sérias aqui. Chegai-vos, te aproxima de Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, para nós concluirmos, meus irmãos, amém. É impressionante, talvez, o amor que Deus tem por nós é impressionante. Amém. É como eu disse, Deus odeia a carnalidade, Deus odeia a soberba, mas Ele nos ama muito. E Ele, no seu amor, Ele é paciente conosco para lidar com certas coisas. E às vezes nós passamos certas situações na vida e no fundo, uma das coisas que eu queria ajudar você a dizer, ao invés de olhar muito para fora e agir como se o plano mudou, se Deus no seu amor simplesmente está refinando a nossa vida. Considera esse aspecto. Nós passamos por situações muitas vezes, porque Deus está refinando a nossa vida. E Ele, no seu amor, Ele tem um ódio extremo pela nossa carnalidade, mas um amor eterno, não querendo que ninguém pereça. E é de impressionar a tolerância que Ele tem, o tempo que Ele aguenta certas coisas. Amém. E todos nós, em algum nível ou outro. E quando você fala de carnalidade, não necessariamente ela precisa se manifestar em pecados grosseiros. Amém. Amém. A nossa carne se manifesta diferente, cada um tem as suas dificuldades. Mas todos nós, de alguma maneira, que é a origem principal, que é o orgulho da nossa vida e nos faz agir de certa independência de Deus, nós precisamos lidar com ele. E aí eu estava lendo uma descrição mais profunda, que eu queria terminar com essa descrição de carnalidade, onde Deus disse assim: qualquer momento que você começar a pensar, agir ou viver como se esse mundo fosse o teu lar, a tua casa, e de alguma maneira nós temos um lugar permanente aqui, isso é carnalidade. É de alguma maneira o efeito desse mundo no coração nos tira os olhos do que é eterno. Uma vez que você perde a visão da eternidade e não está vivendo com essa consciência de assuntos eternos, isso é carnalidade. E, meus irmãos, volta e meia no mundo e na pressão que nós vemos, amém? No envolvimento que nós temos com esse mundo, facilmente, rapidamente, é fácil de tirar os olhos da eternidade e achar, amém? E aí, meus irmãos, nós viramos grandes, nós queremos chamar Deus para nossas brigas, porque nós queremos certas coisas que nós temos direito, porque nós queremos aqui, e Deus está dizendo, amém, Ele está fazendo uma obra eterna no nosso coração. Os homens de fé, que você vê na galeria de fé em Hebreus, diz assim, eles aspiram a uma pátria superior, celestial, lá em cima. E essa é a diferença de viver pela fé
e viver pelos... Amém. Nós somos daqueles que vivem pela fé e não pelos sentidos. Amém. Nós andamos pela fé. Amém. E toda essa história tem a ver com Deus nos chamando de novo. Amém. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus nos chama, Ele está pedindo o nosso coração e o nosso coração. O nosso coração é de Deus e de Deus somente. Cada vez, meus irmãos, que o mundo vai chegando perto do fim, a força vai ser grande para pegar o teu coração e jogar para essa terra. Amém. Mantenha os olhos na eternidade. Mantenha os olhos na eternidade. E para mim, amém, uma das realidades dos textos, que, como eu disse, eu concluo com isso, que tem sido cada vez mais vivo e real nessa hora para mim, é que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse ambiente. Que o Senhor guarde o nosso coração. E esses autores, você olha, Tiago é um dos autores, se você lê o livro de Tiago, ele não dá rodeio, ele vai direto aos pontos, e nós temos, amém, e muitas vezes nós acabamos aliviando certas coisas, e nós precisamos, amém, entender o chamado de Deus, não porque Ele não nos ama, mas Ele odeia a carne e o pecado, amém, e o orgulho que ainda tem dentro de nós. E que Deus nos dê a graça, meus irmãos, que nesse tempo do fim, amém, que Deus nos dê a graça e a capacidade de andar com Deus e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Amém. Aprendemos e nos vemos livres dessa pressão. Então, quando Judas termina o seu livro, ele diz assim: aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços. Que Deus nos ajude nessa hora. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A coisa mais importante na nossa vida, meu irmão, é terminar essa carreira e viver eternamente com Ele.